A Casa Amarela é provavelmente o edifício mais antigo de Maputo. Construído em 1860, foi a primeira casa de alvenaria da então cidade de Lourenço Marques, atual cidade de Maputo, e da arquitetura indo-portuguesa. Atualmente, a casa alberga o Museu Nacional da Moeda, administrado pela Universidade Eduardo Mondlane. O Museu Nacional da Moeda foi criado por ocasião das comemorações do primeiro aniversário da criação do Metical, a moeda nacional moçambicana, e foi inaugurado a 15 de junho de 1981. A sua criação insere-se no âmbito da preservação e valorização do património histórico de Moçambique. O Museu Nacional da Moeda possui um acervo de material que retrata a história não só do país, como da região austral de África, desde há vários séculos. Reúne em seu acervo cerca de 4.300 moedas, peças monetiformes, notas e medalhas, sendo 1.000 referentes a Moçambique. Oferece à comunidade em geral os seguintes serviços: exposição permanente de numismática, visitas guiadas, marcação prévia, atividades com escolas, pátio para eventos. É neste âmbito que queremos desejá-los boas-vindas à nossa história monetária. À sua esquerda, o expositor número 1 sugere que leia primeiro o texto do painel que, de uma forma geral, sintetiza o processo histórico de aparecimento da moeda. Os textos no expositor têm o mesmo objetivo. A leitura de alguns deles seria útil, porquanto confirmará a semelhança das principais etapas do aparecimento da moeda nas diversas partes do mundo. Na vitrine a seguir, número 2, tem a oportunidade de ver algumas moedas mercadorias. São assim chamados porque têm o valor de uso imediato e também valor de troca. São objetos usados nas trocas diretas. Por exemplo, a enxada, quando usada para as trocas, é uma moeda mercadoria, no sentido em que ela pode ser retirada na esfera de circulação e empregue na agricultura. Estas argolas ou manilhas feitas em cobre eram consideradas objetos de adorno. Em algumas regiões do sul do país, pagava-se o lobolo com 25 manilhas. Os metsudos que aqui estão a ver eram muito usados como objetos de adorno, usados à cintura. Muitos outros objetos foram usados, mas não nos é possível apresentar todos. O expositor 3 mostra as maçontas, vulgarmente conhecidas por andas, aspas e cruzetas. As maçontas que estão a ver foram encontradas em Gengbus, em Sofala, no túmulo de um régulo. Estes objetos foram utilizados como moeda desde a região de Katanga até Zambézi. Constituíam a reserva monetária e com elas comprava-se produtos de que se necessitava. É importante verificar que as maçontas constituem uma etapa muito avançada no processo do aparecimento da moeda. Enquanto uma moeda mercadoria como enxada, por exemplo, servia simultaneamente na agricultura, valor de uso imediato, e nas trocas comerciais, valor de troca, na maçonta o valor de troca é predominante. Paralelamente à circulação das moedas mercadoria, a que já nos referimos, e que resultam de um processo interno de desenvolvimento das formações sociais locais, outros tipos de moedas mercadoria circularam no nosso país nos primeiros tempos da nossa história. Desde o século XVIII, os árabes se tinham fixado em algumas regiões do país. Com os panos e miçangas que traziam, adquiriam vários produtos em troca de ouro, marfim e cauris. Os portugueses substituíram-se aos árabes, introduzindo, na prática, os mesmos produtos em troca também de ouro, marfim e cauris. É o que pode-se ver nos expositores 4 e 5. Sobre o mármore, no expositor 4 tem 4,83 gramas de ouro em pó. Esta quantidade de ouro chama-se o metical, designação da atual moeda de Moçambique. Os painéis em cima apresentam em banda desenhada, ilustrando o processo de extração do ouro e de marfim. Este cofre, encontrado na fortaleza de Sofala, era utilizado pelos portugueses no transporte do ouro. Daqui para lá entramos num novo capítulo da história da moeda de Moçambique. Referimos-nos à moeda metálica cunhada. No expositor 6 exibem-se as moedas de Moçambique. As mais antigas datam de 1725, cunhadas na fortaleza da ilha de Moçambique. São de cobre e os valores faciais são de 15 e 10 reis. A seguir, exposição número 7, são exibidas moedas que, não tendo sido cunhadas para Moçambique, circularam, no entanto, em paridade com a moeda privativa.
Em 1864 é criado em Portugal o Banco Nacional Ultramarino, que estendeu a sua atividade em Moçambique, entrando pela ilha de Moçambique. O painel que o visitante tem à sua frente é uma fotomontagem dos principais edifícios do BNU na ilha e na então Lourenço Marques, hoje Maputo. No painel do expositor número 8 pode-se contemplar algumas notas emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino. Sala 2. Economicamente incapaz de promover o desenvolvimento da colônia de Moçambique nos termos preconizados pela Conferência de Berlim, Portugal teve de hipotecar parte do nosso país a 3 grandes companhias: Companhia de Moçambique, Companhia da Zambésia e Companhia do Niassa. A Companhia de Moçambique era dotada de plenos poderes, pelo que usufruía também o direito de emissão de moeda. A Companhia do Niassa, sem a mesma prerrogativa, tentou forçar a emissão, mas todas as moedas foram mandadas recolher e destruídas por Portugal. As arrendatárias da Zambésia usavam terceiras, geralmente ligadas a questões laborais, marcação do trabalho, pagamento de trabalhadores, levantamento da ração, etc. Pela especificidade que assumem as companhias mais estáticas e suas empresas arrendatárias no contexto da história da numismática em Moçambique, reservamos a esta sala a esses autênticos estados que foram as companhias. Sala 3. Na Sala 3, reatamos a história da moeda em Moçambique, interrompida no último expositor da Sala 1. A República Portuguesa, instaurada em 1910, põe em circulação o escudo, em substituição do real, a moeda do Reino de Portugal. Emitiram-se também moedas com a mesma designação para as colónias. Em Moçambique, a circulação do escudo começou em 1935. No expositor 14 temos então a primeira série de moedas e notas emitidas para circularem privativamente na colônia de Moçambique com a designação de escudo. Antes de passar para o expositor a seguir, temos esta balança. Esta balança era utilizada na passagem de lingotes de ouro que Moçambique recebia da África do Sul, segundo o contrato estabelecido com o governo português. A seguir, no expositor número 15, podemos observar vários exemplares de emissões do Banco Nacional Ultramarino. São genericamente chamadas emissões heróis de ocupação. No expositor 16 temos as moedas e notas, as últimas emitidas no tempo colonial. Foram estas moedas e notas que foram substituídas a 16 de junho de 1980 pela moeda nacional, o metical. No expositor ao lado, as imagens que nos apresenta são de produtos utilizados nas trocas diretas nas zonas libertadas pela Frelimo durante a Guerra Colonial, onde não circulava o escudo colonial. No expositor 18, apresentamos as notas da primeira emissão do Banco de Moçambique, criado em 1975, que consistiu na colocação do carimbo Banco de Moçambique nas notas coloniais para reforçar o meio de pagamento que começava a escassear no país, no período que intermediou a declaração da independência e a circulação do metical em 1980. No expositor 19, temos as moedas do metical que entraram em circulação a 16 de junho de 1980. Como pode ver, temos expostas as primeiras moedas do metical até as últimas. Temos expostas as moedas comemorativas emitidas por ocasião da ocorrência de grandes eventos. No expositor 20, temos as séries de notas do metical. Para conhecer tecnicamente uma moeda, convido-lhe então a ver este expositor número 21. Esta escultura é do artista Gemus, que a revestiu de moedas. Daqui para diante são apresentadas as moedas e notas dos restantes países do mundo. Um mostruário das moedas de África é exibido na sala 4.
Na sala 5 podem ser vistas as moedas da Europa e na sala 6 estão expostas as moedas da Ásia, América, países do Médio Oriente, Austrália e Oceânia. Nos painéis estão representados mapas parciais que correspondem aos países cujas moedas estão no expositor. Ao lado do mapa estão assinaladas as unidades monetárias. Os mapas correspondem a um período histórico em que foi montado este museu pela sua importância histórica. Na última sala, a sala 7, está exposta a medalhística das atividades econômicas, educação física e desporto, independência, ciência e cultura e transportes. Aqui neste corredor temos fotos que nos mostram a evolução da técnica do fabrico de moeda. Este é o nosso pátio que serve para a realização de atividades de ação cultural, oficinas, tertúlias, palestras.